A paz do Senhor Jesus Cristo, Pastor Fabiano Santana. Estou fazendo esse vídeo para nós aprendermos mais sobre a Palavra de Deus e para nós nos edificarmos espiritualmente. Eu estou com o cabelo grande porque devido a essa pandemia que está no Brasil, não só no Brasil, mas também em outros países, está tudo fechado, né? Está tudo fechado. E aí eu não tive como cortar meu cabelo porque as barbearias, né? As barbearias e os salões estão fechados. Mas, meus irmãos, eu estou fazendo esse vídeo para nossa edificação espiritual. E para começar esse vídeo eu quero começar fazendo uma oração. Porque quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha por nós. Sendo assim, oremos. Poderoso Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Toma primazia, Pai, desse vídeo em nome de Jesus. Toma direção, que tudo quanto eu possa falar aqui, meu Deus, edifica os irmãos, edifica as irmãs espiritualmente em nome de Jesus. E que teu povo seja ricamente abençoado para a glória de Deus Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, toma a direção desse vídeo, repreende toda a obra do inimigo. Que cada vida, que cada irmão, que cada pessoa que vai assistir esse vídeo seja abençoado ricamente, poderosamente. Que pessoas possam ser libertas através desse vídeo, que pessoas possam ser curadas, salvas através desse vídeo em nome de Jesus. E que os olhos espirituais do Dei Calachura, do teu povo, da tua igreja, do teu povo possam ser abertos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos e amados irmãos, eu vou ler aqui no livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 10, que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Versículo 11 diz assim: E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vinde no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Eu quero também ler aqui o versículo de número 8, que diz assim, Malaquias capítulo 3, versículo de número 8, está escrito assim: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Versículo 9 está escrito: Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Amém. Meus queridos e amados irmãos, a Bíblia foi escrita em 3 linguagens: alegórica, figurativa e literária. Para nós entendermos a Bíblia, nós
temos que entender as três linguagens que a mesma foi escrito, ou seja, foi escrita: alegórica, figurativa e literária. Existem algumas expressões na Bíblia que são alegóricas. Existem outras expressões que são literárias. E existem outras expressões que são figurativas. Na Bíblia existem 177 menções do nome diabo ou Satanás. O diabo recebe diversos tipos de nome em toda a Bíblia Sagrada. Ele recebe o nome de Satanás, iníquo, ele recebe o nome de diabo, de demônio, ele recebe o nome de príncipe das trevas. E na Bíblia também tem 8.000 menções do nome de Deus. Existe na Bíblia 8.000 menções do nome de Deus. Na Bíblia existe 31.124 versículos. Eu disse que na Bíblia tem 31.124 versículos. Os católicos dizem que na Bíblia contém a palavra de Deus. Mas isso é uma aberração, é uma heresia, porque na Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia diz no livro do profeta Malaquias, o nome Malaquias quer dizer no hebraico Malachi. O profeta Malaquias recebe o nome de profeta do Reino do Norte, ele veio do norte. O profeta Malaquias começou a profetizar entre os anos 450 a 550, provavelmente, no que se pode prover, antes de Cristo. O profeta Malaquias estava profetizando para dois povos distintos, para duas nações distintas, ou melhor, separadas, a saber, Jerusalém e Judá. E a Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, versículo de número 10, está escrito assim: trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Quando fala de Malaquias capítulo 3, versículo 10, quando os pastores pregam sobre Malaquias capítulo 3, versículo 10, as ovelhas já sabem que elas vão ser saqueadas. As ovelhas já sabem que o único argumento que os pastores usam para pedir dízimo na igreja é Malaquias capítulo 3 e o versículo de número 10. Mas vamos para a Bíblia. Quando a Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, versículo 10, trazer todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa,
e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Esse dízimo aqui que o profeta Malaquias, usado pelo Espírito do Senhor, usado pelo Espírito de Deus, estava profetizando para o povo de Israel, não era dinheiro. O dízimo no Antigo Testamento da Bíblia, que recebe o nome de Veterotestamentário Bíblico, não era dinheiro. Nunca foi dinheiro. O dízimo no Antigo Testamento da Bíblia, que recebe o nome de Veterotestamentário Bíblico, era alimentos, era a novidade da terra, era tudo aquilo que o povo de Israel plantavam, era novidades da terra. O dízimo era dado como vacas, como ovelhas, e o dízimo também no Antigo Testamento da Bíblia era dado como alimento, como comiam hortelã, açafrão, coentro. Então, quando o profeta Malaquias, usado pelo Espírito de Deus, convida o povo de Israel a trazer todos os dízimos para a casa do tesouro, é porque lá em Jerusalém existia um templo por nome Templo do Tesouro. E nesse templo do tesouro que existia lá em Jerusalém, o povo de Israel levava o dízimo como alimento para esse templo. Só que o dízimo nesse templo era usado para ajudar 6 classes de pessoas. Primeiro, os sacerdotes da tribo de Levi. Só os sacerdotes da tribo de Levi que podiam se beneficiar, comer do dízimo como alimento que era levado para a casa do tesouro. Segundo, os levitas da tribo de Levi. Terceiro, os órfãos. Quarto, as viúvas. Quinto, os forasteiros. Sexto, os viajantes. Então, esse dízimo aqui que está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, era alimento, não era dinheiro. Quem inventou o dízimo como dinheiro foi a Igreja Católica. A Igreja Católica seguia a doutrina de Atos dos Apóstolos. A Igreja Católica seguia a doutrina dos apóstolos, mas com o passar do tempo, os romanos, os romanistas entraram na Igreja Católica e a Igreja Católica se corrompeu. A Igreja Católica deixou de seguir a doutrina dos apóstolos e agora passou a adorar imagens. A Igreja Católica passou a usar amuletos, a cobrar indulgências. E em 1517, quando Deus levantou Martim Lutero, porque o protestantismo nasceu com Martim Lutero em 1517, Martim Lutero escreveu as 99 teses.
E uma das teses que Martinho Lutero escreveu foi o seguinte: a igreja não precisa cobrar indulgência, porque nós cristãos somos salvos pela graça. E se nós cristãos somos salvos pela graça, então nós não precisamos pagar nada para ser salvo. A igreja católica cobrava indulgência e dizia para os membros da igreja que aqueles que decidiram na igreja católica teriam terreno no céu, seriam salvos. E até hoje a igreja católica ainda usa esse argumento. Eles cobram indulgência e dizem para os membros da igreja que aqueles que dão dinheiro na igreja já compraram um terreno no céu. E isso é uma heresia, isso é antibíblico, porque para o cristão ser salvo, não precisa o cristão dar dinheiro em igreja e nem precisa o cristão comprar com dinheiro a salvação, porque a salvação é de graça e é um dom de Deus. O apóstolo das missões do Novo Testamento da Bíblia, São Paulo, escrevendo sua carta de cunho paulino, de autoria paulina, no ano 58 depois de Cristo, para a igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso ficava localizada na costa ocidental da antiga Ásia Menor, de junto da Turquia. A cidade de Éfeso ficava próxima do mar Egeu e do mar Tiberíades. O apóstolo São Paulo pegou pergaminho. O pergaminho era oriundo, provia da península da Grécia. O pergaminho era oriundo, provia da península da Grécia. E o pergaminho era oriundo de pele de cabra ou pele de carneiro. Então, no ano 58 depois de Cristo, o apóstolo das missões São Paulo, escrevendo sua carta de autoria paulina, de cunho paulino, para a igreja de Éfeso, Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 8 assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. A humanidade não vai ser salva por critérios humanos, por meio de obras. Ainda que você pegue uma vassoura e varra o bairro que você mora todinho, para você ser salva, ou para você, meu querido e amado ouvinte, ser salvo, você não vai ser salvo por isso, porque isso é obra. E a salvação não é proveniente, não vem das obras. A salvação é um dom de Deus. E a palavra dom no grego recebe o nome de charisma, que equivalente ao latim no plural, recebe o nome de charismata, que significa presente de Deus. A vida é um presente de Deus. A salvação é um presente de Deus para a humanidade. Então você vai ser salvo pela fé. Agora, que fé é essa, pastor Fabiano Santana, que eu vou ser salvo ou salva? Fé salvífica. Fé salvífica significa fé para a salvação. Fé em Jesus Cristo. Se você tem fé em Jesus Cristo e a sua fé é uma fé salvífica para a salvação, você é salvo, porque a salvação é um presente de Deus para a humanidade. A salvação é um dom de Deus. Então, você é salvo pela fé. Você não precisa dar dinheiro na igreja para você ser salvo, porque você já é salvo pela fé em Jesus Cristo. Amém?
Você já é salvo pela fé em Jesus Cristo. E a segunda tese que Martim Lutero escreveu foi dizendo o seguinte: não precisamos usar amuletos, ou objetos para animar a fé das pessoas. Não precisamos usar amuleto na igreja, porque o milagre acontece só através do nome de Jesus Cristo. Porque o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é todo poderoso. Então, a Igreja Católica, ela se corrompeu quando os romanistas entrou nela, e a Igreja Católica passou a cobrar dízimo como dinheiro. Só que dízimo nunca foi dinheiro, dízimo era alimento. E o dízimo lá em Israel era para ter mantimento no templo. Tanto é que em Malaquias capítulo 3, versículo 10 está escrito assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. A expressão aqui, para que haja mantimento na minha casa, é alimento. Porque o dízimo era alimento. E a expressão, para que haja mantimento na minha casa, é porque esse dízimo como alimento era usado para ajudar os sacerdotes da tribo de Levi. Em primeiro lugar, nenhum pastor hoje, meu querido e amado ouvinte, é da tribo de Levi para comer do dízimo. Nenhum pastor hoje é da tribo de Levi para cobrar e para receber dízimo.